vou dar um pantachaço geral aqui para você ter uma ideia. Eu vou falar em português mesmo, que aí a gente já vai se entrosando aqui com alguns temas assim de crescimento de Zarocho. Primeira coisa, se vocês quiserem anotar, que eles sempre perguntam isso. Se você está numa área de crescimento de Zarocho, você tem que saber o que é crescimento e tem que saber o que é Zarocho. Qual é a definição dessas duas palavras e a diferença entre essas duas palavras? Isso eles sempre perguntam, né? Coisa que tem que saber e tem que saber bem e tem que saber diferenciar. Para essa UP, a UP de número 1, por exemplo, mas antes de falar da UP diretamente, se a gente fosse falar sobre a área de crescimento de Zarocho, você tem mais ou menos uma ideia do que seria, sobre o que ela trata, basicamente? Qualquer um de vocês. E Desarrocho? Isso. Então, ela trata vários... Ai, meu Deus, minha bateria está fraca. Então, ela trata várias áreas, né, do crescimento, desde o nascimento, aí vem, na realidade, vem primeiro a gestação, depois o crescimento, o desenvolvimento do ninho, creio que mais ou menos, né? Sim, então você for avaliar bem a parte de crescimento e desarrocho, essa área como um todo, ela vai te dar ao mesmo tempo um pantachaço general de tudo que você vai precisar aprender na medicina, mas relacionado desde a parte de promoção da saúde, desde a parte de um embrião, de um bebê, até a parte de um adulto machor. Sim, isso. Então, se você pegar o P1, nem fala de ser nem fala de um bebê, nem fala de fecundação, nem fala de nada disso. Fala de antes disso, fala de evolução, fala de o básico de anatomia, o que você precisa levar em consideração para conhecer o que é anatomia, reconhecer o organismo como um organismo biopsicossocial, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, tudo que vem antes do ser humano propriamente dito. Na UP2, eles começam a falar coisas que vêm antes do ser humano também, que vem ali a parte de célula, né? Como é que são os gametos, o que vai ocorrer durante a fecundação, tal. E vai vir todo contando essa historinha, praticamente. Né? A UP3, você já vai encontrar já a fecundação propriamente dita, alguém que está embaraçada, tal, o desenvolvimento de um feto, né, de um bebê, você vai ter uma outra UP que já tem um bebê um pouco maior, né? Então, vai evoluindo aí as fases, e enquanto vai evoluindo, você vai notar que as possíveis enfermidades, as possíveis afetações de saúde que tem nesse ser humano vão ser diferentes. É diferente você atender um bebê, é diferente você atender uma criança com 5, 10 anos de idade, com 5, 7, 8 anos de idade, uma outra que tem 15, é diferente, né? É diferente você atender um adulto, um adolescente de 17 anos aproximadamente, ou você atender um adulto jovem, né, de 25 anos, um que trabalha, outro que não trabalha, um que tem patologias de base, outros que não têm patologias de base, né? Se atender uma mulher, se atende um homem, e tudo isso muda. Se é idoso, se é muito idoso, né, que eles chamam aqui de muito machor, tudo isso vai mudar a forma de você interpretar o problema. Se você não levar em consideração também os aspectos sociais e psicológicos desse indivíduo, você também está pecando. Né? Então, é isso que a faculdade ela preza muito, principalmente nessa fase. Né? Então, não é bom, não é aconselhável negligenciar a parte social e psicológica, principalmente nessa fase, porque eles tomam bastante a parte de social, tá? Então, essa UP, vocês têm a primeira UP aí? Juan e Letícia han iniciado seus estudos de medicina em um mesmo dia. Escute a um professor de si que somos animais emparentados com todos os seres vivos. E outro professor que também somos pessoas sociais e culturais. Boa. O que vocês conseguem entender disso? Isso, não sei se vocês já chegaram a participar de tutorias lá na faculdade, mas na tutoria o professor ele costuma fazer essas perguntas e ficar indagando vocês, né? Tentar extrair
o que vocês entenderam da UP? Porque, na realidade, uma tutoria não é uma aula. O seminário é uma aula. Então, na tutoria, o professor ele não tem obrigação de te ensinar nada, tá? Ele não tem obrigação e muitas vezes ele vai para lá porque ele quer bater o ponto, mas ele não está nem afim de ir. Essa é a realidade, né? Então, já aconteceu bastante. Bem comum, mais comum do que se pensa. Então, ele pode chegar lá e esperar, assim, ficar olhando, te tomar a chamada e fazer assistência e esperar vocês falarem, né? Se ele for um bom tutor, ele vai começar a perguntar, e aí, o que você entendeu dessa UP, por exemplo? O que vocês poderiam falar? O que você entendeu, Kadashi? Eu entendi que aqui na introdução fala que são seres vivos. Seres vivos, então, quer dizer que são apresentados como células, porque células é um ser vivo. E também aqui na introdução fala que somos sociais também, porque temos cultura, outras formas também de falar, somos seres culturais, e por enquanto é só isso. Boa, muito bom. E você? Sim, Você, vamos doutora lá. Sueli? Então, primeiro, a gente vê essa UP aqui que fala, né, que são seres emparentados com todos os seres vivos. Então, nós somos emparentados, segundo ele, sabe, que isso é realmente pura ciência. Somos emparentados pelo fato de nós termos realmente uma célula, igual o Kadashi falou, temos também como é o nome que eu posso te falar? Somos de o reino animal, somos do reino animal, e também somos emparentados com todos os seres vivos, porque temos um código genético, né? Boa. E deixa eu lembrar outra coisa que nós temos, porque nascemos, morremos e reproduzimos, não, porque nascemos, vivemos, reproduzimos e morremos. E também fala aqui que nós somos seres culturais, né? O professor diz, nós somos também seres, como é que deixa eu só ler aqui. Somos também pessoas sociais e culturais. Sociais porque somos o que o senhor falou, né, agorinha, como é que fala? Biopsicossocial, né? Biopsicossocial. Biopsicossocial. Oh, meu Deus do céu! Somos porque realmente nós vivemos em sociedade, né? Sim. Isso daí, o fato do ser humano, ser um organismo biopsicossocial, Social. é o que também nos diferencia dos outros animais, tá? Porque nós temos biologicamente características parecidas, mas a nossa forma de desenvolvimento da psique é totalmente diferente, né? O nosso costume, a nossa forma social, o nosso convívio social é diferente, né? Então, a gente tem que levar em consideração que nós, ao mesmo tempo que temos aspectos que nos assemelha a outros seres vivos, temos aspectos que nos diferencia de outros seres vivos. E isso tem que levar em consideração, tá? O que é importante nessa OP? Além de tudo isso que está corretíssimo que vocês falaram, levar em consideração que vamos botar e tentar facilitar essa UP ao máximo, porque de complexo já chega a vida, né? Tentar facilitar essa UP. Como é que a gente poderia fazer? Essa UP ela tem dois eixos principais. Um eixo biológico e um eixo psicossocial. Já facilita muito, tá? Um eixo biológico. Dentro do eixo biológico, o que a gente precisa compreender? Tudo que eu coloquei aqui nessa parte, onde é que está escrito níveis de organização, vocês conseguem ver? Sim, eu vou aumentar. Essa parte que está aqui, ó, níveis de organização,
a gente tem que conhecer tudo que se refere a cada uma dessas etapas. Você vai Os me ver, átomos. é Como? porque eu vou buscar um carregador e já volto, mas eu vou com o celular ligado, pode ir falando, eu vou só pegar um carregador. Tá, ok. Tem que conhecer os átomos. Eu tenho que conhecer que os átomos, eles se agrupam para formar moléculas. Essas moléculas se agrupam para formar moléculas maiores ainda, e a gente vai chamar de macromoléculas. Essas macromoléculas se agrupam para poder formar organelas, que são estruturas subcelulares, né, que vão funcionar dentro da célula, cada uma cumprindo uma função diferente. Várias organelas se agrupam e formam uma célula. Várias células vão se agrupar e vão formar o quê? Tecidos. Tecidos. Se eu tenho muitos tecidos, se eu tenho tecidos diferentes se agrupando, né, eu tenho um agrupamento de diferentes tecidos, eu tenho órgãos. Correto? Um órgão ele não é formado por um tecido específico, ele tem vários outros dentro dele. Né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Se eu tenho vários órgãos diferentes trabalhando em conjunto entre si com um propósito comum, o que eu tenho? Eu tenho um aparato ou sistema. Eu posso chamar sistema ou aparato. Se eu tenho vários aparatos juntos, eu tenho um organismo ou indivíduos, né? Que é o que a gente vai tratar, que esses organismos, né, que vão formar o quê? Todos os aspectos relacionados com a evolução biológica e cultural. Esses organismos vivos têm a capacidade de interagir com outros e criar cultura. Tá vendo que como a gente consegue pegar a parte biológica e relacionar também com a parte social? Sim. Tá? Vários organismos desses, ou seja, várias pessoas, vários indivíduos, quando começam a se agrupar, eles começam a pensar. O que a gente pode fazer? Vamos criar regras para ninguém entrar no espaço do outro, tal, e vice-versa. O que é isso? Começa a virar uma sociedade. Se eu tenho várias sociedades juntas, vira uma comunidade. Várias comunidades que involucram outros seres vivos, além do ser humano, por exemplo, de animais, eu já tenho ecossistema. E todos os ecossistemas juntos, eu tenho a biosfera. Deu para entender mais ou menos esse nível de organização? Totalmente. Esse é o nível de organização que vocês têm que conhecer cada um desses pontos. Se a gente fala, por exemplo, aparatos ou sistemas, você sabe o que significam aparatos ou sistemas? Aparato digestivo, aparato... Boa. Exemplo deles é o aparato digestivo, como você mencionou. Por que eu chamo de aparato digestivo ou sistema digestivo? É o mesmo, são sinônimos. Por que eu posso chamar de aparato ou sistema? Porque tem vários órgãos diferentes cumprindo ou colaborando com a mesma função. Exemplo, eu tenho o estômago e eu tenho o intestino. São órgãos diferentes, mas eles colaboram com a mesma função. Estão interligados. Deu para entender? Sim. Se eu tenho o estômago, que está ligado com o intestino delgado, que está ligado com o intestino grosso, que está ligado com o recto, todos eles são órgãos que pertencem ao aparato digestivo. Deu para entender isso? Sim. Então, isso é importante compreender. O que é um aparato, né, sistema, órgãos de forma isolada. Até aí, tranquilo? Então, aqui o que a gente tem? Todas essas palavras que eu falei são dos níveis de organização. E a gente tem que conhecer um por um deles e saber definir o que é, saber como é que está formado, né? Imaginar que cada uma dessas palavras é um tópico que eu preciso conhecer, que eu preciso saber, e que também numa mesa final ou parcial pode ser requerido esse conhecimento, tá? Sim. Por outro lado, o que a gente tem? Isso aí dentro de um aspecto biológico. Por outro lado, a gente tem um aspecto psicológico e um aspecto social.
que tem a ver isso? Existem teorias, não teorias, né? Existem já estudos, né, promulgados por esses autores aqui, como Piaget, Wallon e Freud, são os principais no ramo da psicologia. Porém, cada um deles faz um encape diferente, faz um enfoque diferente dentro do que se refere ao aparato psíquico, né? Ao aparato psicológico, a como funciona o aparato psicológico. No caso do Piaget, ele se focou mais no desarrollo cognitivo, enquanto o Wallon se focou mais no desarrollo integral, além do cognitivo, o afetivo e o motor de uma criança, por exemplo, e do ser humano como um todo. E Freud se focou mais no que se refere ao desarrollo psicossexual. Não somente o que se refere à sexualidade propriamente dita, mas também tudo que se refere ao prazer. Que, por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela é um organismo que ela não tem maldade, não tem nenhum interesse sexual envolvido, mas ela sente prazer. Qual é o primeiro prazer que ele sente? Afeto da mãe. O afeto da mãe, né? E algo mais prazeroso ainda que acontece com o bebê. E ele entra quase em frenesi de tanto prazer. De mamar, né? O peitinho da mãe. A amamentação, o olho chega a virar, Sim. sabe? Então, o período de amamentação é algo muito prazeroso para o bebê, porque está saciando a fome dele, né? Então, isso é uma das fases do desarrollo de Freud. Quando a gente começar a estudar Freud, propriamente dito, a gente vai ver isso daí em detalhe. E tem a parte social. Dentro da parte social, vai estar tudo influenciado pelo meio ambiente, né? Os níveis socioeconômicos, a vivenda, as condições de vida de um indivíduo. O que me traz isso? O que eu posso pensar? Que o organismo, como a gente tem falado desde o início, ele é um organismo biopsicossocial. Se eu tenho Juan e tenho Letícia, eu posso presumir, não necessariamente, mas como não menciona o PM, dá a liberdade de pensar. Eu posso presumir que Juan é um nome de homem, posso presumir que Letícia é um nome de uma mulher. Então, são pessoas de sexos biológicos opostos que provavelmente podem ter saído de lugares diferentes do Brasil, por exemplo, e vieram para cá, para a UNR, fazer medicina. Sim. Biologicamente, eles têm células, têm todo o aparato igual, mas têm as suas diferenças, homem e mulher. Uhum. Tem as suas peculiaridades. Psicologicamente, eles, por mais que tenham a mesma estrutura, né, eles têm aparatos ou formas de pensar diferentes. Não necessariamente eles vão ter exatamente a mesma forma de pensar. E o social também vai estar diferente. Vamos supor que Juan ele veio de uma família que passava muita dificuldade e o motivo dele para poder aprender e estudar medicina é porque ele quer mudar de vida financeiramente e oferecer uma mudança financeira também para a sua família. Então, ele tem um meio social, uma formação psicológica que estimula a Juan estudar medicina por um motivo. Ele tem uma motivação, ele tem uma disciplina para poder chegar a esse objetivo. E Letícia, suponhamos que vem de um meio totalmente diferente, que ela é filha de deputado ou filha de médicos, né? A mãe e o pai dela são médicos, então ela quer ser médica para poder seguir dando orgulho para seus pais, né? Quer continuar o legado da família de ser médico, nunca passou dificuldade na vida. E ela tem um perfil psicológico totalmente diferente. Ela pode pensar socialmente de formas diferentes. Os motivos pelos quais ela quer fazer medicina também é diferente de Juan, entende? Sim. Ou seja, os dois, ainda que sejam dois seres humanos iguais e tenham as suas semelhanças, também têm as suas diferenças. Em resumo,
a gente tem que levar em consideração um organismo biopsicossocial, quando a gente estiver conversando com um paciente ou tentar entender a singularidade de cada paciente. Não é porque eu tenho um paciente chamado Juan, que ele tem hipertensão arterial, que eu vou tratar esse indivíduo com losartan e hidroclorotiazida, que vai chegar a Letícia, é receita de bolo, é só passar hidroclorotiazida e losartan também. Não necessariamente, entende? Porque ela pode ter outros fatores, por exemplo, a Letícia ela pode vir com sintomas de hipertensão arterial, mas na realidade ela está ansiosa, porque ela vai fazer uma prova, ou ela está aflita porque um parente faleceu. Então, a causa da hipertensão dela é diferente da causa da hipertensão de Juan. Tá entendendo? Sim, sim. Então, o perfil social e psicológico, ele tem a capacidade de afetar a biologia do cidadão. Então, essa UP, ela foca muito nisso, para a gente conseguir compreender o ser humano não só como um bolo de carne, né? Algo biológico puramente, mas a gente tem que conhecer a complexidade e a singularidade e a subjetividade de cada ser humano, de cada indivíduo. Deu para entender até aí ou não? Sim, totalmente. Bem explicado. E isso é o cerne dessa UP dentro de um ponto de vista relacional, né? A gente relacionando toda a UP e fechando ela bonitinho. Quando a gente começa a falar de cada um daqueles pontos biológicos ali, que isso vai levar bastante tempo, né? Que aí a gente vai falar de átomos, vai falar de moléculas, vai falar de macromoléculas. Então, é esse ponto, se vocês quiserem tirar um print, depois vou fazer melhor, depois vocês me mandam o e-mail de vocês, que eu vou colocar vocês dentro de uma sala virtual que eu tenho dentro do Google, e eu vou compartilhar esse material com vocês lá, tá bom? Pode ser. Lá dentro aí vai ficar mais fácil, que aí eu já coloco os materiais todos lá, fica mais fácil para vocês estudarem. Sim, sim. Então, quando a gente fala de moléculas, você tem que saber quais são as moléculas mais importantes que a gente vai manejar diariamente dentro da medicina. Se a gente falar de macromoléculas, quais são as macromoléculas principais que a gente vai estar manejando? Né? Lípidos, proteínas, várias macromoléculas que a gente tem que conhecer a profundidade. Quais são as organelas? O que são organelas? Você sabe o que são organelas ou não? Organelas são dentro da célula que vão produzir várias funções, como sintetizar proteína, o crescimento também dessa célula. Lá também vai fazer Organelas, elas são classificadas, né? Membranosas e não membranosas, não é isso? Sim, pode ser também. E as membranosas, elas têm uma função totalmente diferente das não membranosas, como o Golgi, né, que é empacotamento, tem o redículo endoplasmático rugoso, que ele sintetiza, tem um redículo plasmático liso, que sintetiza líquido, não é isso? Então, se tiver ficou certa, viu? Deus, viu como é que já sabe um monte? Já sabe muito, já. E tem também o outro que ele também é membranoso, é o... Ai, meu Deus. É agora da mente, o redículo plasmático rugoso, o liso, o Golgi, a mitocôndria do outro. Ai, como mitocôndria, sim. Mitocôndria, sim, mas ela é não membranosa, não é? Mitocôndria é muito importante. Parece que ela é não membranosa, não tenho certeza, que eu não estou vendo aqui. Eu acho que ela é membranosa, eu também não lembro muito bem, que às vezes dá uma bugada na cabeça. E tem o Mas ela é membranosa. Vários aí, gente. São muitas. Ou seja, se a gente fosse colocar em um ponto de vista comparativo, as organelas, elas são estruturas que cada uma vai cumprir uma função dentro da célula. Então, a célula a gente poderia pensar como se fosse um organismo em miniatura, correto? É um organismo em miniatura, como se fosse nós. Nós somos um organismo. Certo.
E nós temos o quê? Nós temos um coração que cumpre uma função dentro do nosso organismo. Nós temos o estômago, que cumpre uma outra função diferente do coração. Nós temos o intestino, que cumpre uma outra função diferente dos dois que eu falei anterior. A gente tem o cérebro, que cumpre uma outra função totalmente diferente. Assim é uma célula. Ela tem várias organelas que cada uma vai cumprir uma função. E são essenciais para o funcionamento da própria célula. Tá? Ok. Essas células, elas vão se unir. Como que elas se unem? Através de quê? Aminoácido. Não, elas se unem através de uniões intercelulares, né? Se unem através de uniões intercelulares. Então, ela começa a se aderir uma à outra, se junta, se junta, se junta. Quando ela começa a se juntar, ela forma o quê? Tecidos. Tecidos. Isso tem que estar bem claro, né? Fora a parte da célula, que você tem que conhecer os tipos de célula, tudo a definição de célula, como é que está formada a célula, né? Está formada por um núcleo, citoplasma, membrana plasmática, né? Do mesmo jeito que a gente falou das organelas, tem que saber quais são as organelas, quais são as membranosas, não membranosas, preferencialmente a função de cada uma das organelas, né? Conhecer a célula, a estrutura celular como um todo. Se a gente falar de tecido, quais são os tecidos que a gente tem, os principais tecidos que a gente tem? Vocês sabem? Tecido epitelial, tecido conectivo, tecido nervoso, tecido muscular. Perfeito. Esses são os 4 tecidos básicos. Faltou só o sanguíneo. Sim, esses são os 4 tecidos básicos, né? Sim. Depois, quando a gente entra, por exemplo, onde é que a gente encaixaria aí o tecido sanguíneo, por exemplo, como ela falou? Vou deixar o Kadashi responder. Tecido sanguíneo vai estar conectado mais nos músculos mesmo, né? Que eles vão estar produzindo. Não sei explicar muito. Eu acho que... Não seria isso. Não. Onde é que tá? Onde é que tá, pastora? Fala comigo. Eu não sei se eu estou errada, mas é no coração, não é? O tecido sanguíneo? Sanguíneo? Sim, mas a senhora está confundindo. O que seria o coração? O coração é um órgão, não é um tecido, né? Sim, mas aí eu digo assim, nas válvulas, não, né? Não, a gente está falando de classificação de tecidos, né? Quando a gente fala de tecidos, a gente tem 4 tecidos principais, que o Kadashi falou. A gente tem tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. São os 4 tecidos principais. Isso aqui tem que ter bem em conta isso, né? Os tipos de tecido. É verdade. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Dentro de conjuntivo, um adendo, tem que saber a definição de cada um deles, a função que cada um deles cumpre, obviamente. Mas dentro do conjuntivo, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele vai ter a sua função específica, relacionada com nutrição, mantenimento de todos os outros órgãos e tecidos do organismo. E a gente vai ter tecido conjuntivo especializado. Dentro do tecido conjuntivo especializado, a gente vai encontrar outros grupos de tecidos, que eles são tecidos especializados. Aí a gente vai encontrar o sangue, tecido sanguíneo, que ele é um tecido conjuntivo especializado. Aí a gente vai encontrar tecido ósseo, a gente vai encontrar tecido cartilaginoso, tecido hematopoético, né? O tecido imunitário, né? Então, ou também alguma bibliografia chamada linfóide, entende? São tecidos especializados. Deu para entender até aí, né? Entendi. Ou seja, saber cada um desses pontos. Quando a gente falar de órgãos também, que é o próximo nível de organização, cada um dos órgãos, qual vai ser a função deles? Né? A princípio, de forma muito genérica, qual é a função do coração? Fazer bom... ele é tipo uma bomba, né? Para circular nosso sangue, fazer circulação, né? Então, isso. Boa. Qual a função do sistema digestivo? É mais alimentação, né? Ele vai... Está relacionado com a alimentação? Boa. Vai fazer a digestão e a absorção de nutrientes, né? Para nutrir a gente, né?
Qual é a função do sistema nervoso? Sistema nervoso vai ser... Vai ser enviar e receber Enviar informação. e receber. Tá? Enviar e receber informação, seja para poder ativar ou inibir alguma função, correto? Então, dentro de cada um deles, a gente vai ter cada uma das funções. Depois a gente vai abordando cada um deles por separado, com uma atenção mais abrangente, né? A gente está passando bem por cima. Depois a gente vai encontrar aparatos, né? Como a gente falou de aparatos. O que seria um aparato? Eu tenho o meu coração, mas o meu coração ele não trabalha sozinho. Ele depende de ter vasos, grandes vasos conectados a eles. Aí a gente vai encontrar a aorta, vai encontrar o tronco pulmonar, correto? Se o tronco pulmonar, por exemplo, ele vai bombear, ele vai conduzir o sangue para onde? O tronco pulmonar, ele está conduzindo o sangue para os pulmões, não é isso? Então, o sangue vai todo para os pulmões para ser reoxigenado e devolver para o coração com oxigênio. É assim que funciona. Vocês vão ver isso bem mais para frente, mas, em resumo, é assim que funciona. O coração, o sistema cardiovascular, ele está formado, além do coração, ele tem os grandes vasos, ele tem os pulmões, que além de... ele faz parte do sistema respiratório, mas também faz parte do sistema cardiovascular, correto? Mas os vasos e artérias vão estar relacionados com o sistema cardíaco, propriamente dito. Se eu falar do aparato locomotor, por exemplo, locomotor, o que me diz essa palavra? Locomotor. Locomotor vem de locomoção, vem de me mover, né? Então, o sistema locomotor, ele está formado por 3 aparatos principais, por 3 tipos de órgãos principais, que aí a gente tem os ossos. Qual é a função do osso? Da estrutura ao corpo. Sustentação, correto? Tem a função de sustentação e proteção, a depender do osso, né? O crânio, por exemplo, ele é osso, ele não tem função de sustentar nada, mas ele tem função de proteção, né? Protege protege o cérebro. Né? A gente tem o externo também, que ao mesmo tempo que ele tem função de proteção, né? A cardíaca, ele também serve como sustento das costelas, né? Que chega até ele, né? Também do membro superior, aqui, ó, relacionado com a clavícula, né, que também se une a esse osso aqui, o externo. A gente vai ver isso mais para frente nas aulas de anatomia. Sustenta o membro superior, então precisa desse osso aqui, né? Além de proteção, ele também é um osso de sustentação. Mas aí, voltando, o sistema de locomoção. O sistema locomotor está formado pelo osso, que dá sustentação. Está formado por articulações, ou sistema articular, também chamado por uma bibliografia artrologia, tá? Que é o conjunto, que é o estudo das articulações. E qual é a função da articulação no sistema locomotor? Movimentar os ossos. Permitir movimento, né? Porque os ossos ele tem uma definição histológica, que ele é um tecido duro, né, que não tem essa capacidade de se mover, de dobrar-se. Né? Ele não é algo flexível, né? Ele não tem essa capacidade, né? Não é uma propriedade do osso ser flexível. Né? A propriedade dele é justamente o oposto, ser algo inflexível, ser algo duro, ser algo que promove proteção e sustento. Mas eu preciso, como que eu vou mover um braço, por exemplo, se ele não se move aqui? Simples, através da união com um outro osso. Entre esses 2 ossos, eu tenho uma articulação que permite que eu mova, correto? Essa é a utilidade ou o propósito de uma articulação, permitir movimento. Nem todas as articulações permitem movimento. Tem articulações que são chamadas sinartroses, né? Que ela não tem movimento, mas depois a gente vê isso. Por exemplo, as articulações do crânio. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa disso. Já. Isso, elas não permitem movimento, mas elas têm um propósito. Em algum momento da vida, por exemplo, durante a vida intrauterina, a passagem no canal do parto, se movimentam esses ossos, né? Então,
têm um propósito, realizam um movimento em um momento específico da vida, mas depois eles se fundem, né? A muleirinha, né? Claro, exato. E qual seria o terceiro pilar do sistema locomotor, além dos ossos e as articulações? Ossos vai dar sustentação. Articulação permite o movimento. E qual seria o terceiro pilar do aparato locomotor? Hum, Tecido muscular, o músculo, né? Miologia. eu ia falar dele, mas A miologia. Então, se eu tenho braço, se eu tenho osso, eu tenho articulação, legal, permite o movimento. Mas quem vai gerar o movimento? Quem vai se contrair? Eu preciso de músculo, né? Para poder realizar essa diminuição de longitude, que é a característica do tecido muscular, ele diminui a longitude dele, pelo acortamento das fibras dele, e permite que eu gere movimento, correto? Ou seja, tem um aparato locomotor, mas esse aparato está constituído por órgãos diferentes, cada um cumprindo a sua função. Deu para entender isso? sim. Isso é desde o básico para poder amarrar todos os conteúdos que vêm seguido a isso. A parte disso, a matéria, uma das matérias que o pessoal mais assim sente mais dificuldade, né, para a cursada como um todo, acredito que seja a anatomia, né? O pessoal sente um pouco a dificuldade com esse tema de anatomia. Então, vou dar um ponta-chave aqui general de anatomia, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é e o que espera vocês. E dar alguns macetes para vocês se darem bem na cursada. Quanto a isso aqui... Como? Como? Vou escrever, pode falar. Quanto a isso aqui, sobre o organismo ser um biopsicossocial, deu para entender bem? Sim. Sim. Conseguiu relacionar? Então, se eu pergunto para vocês, como forma de repasso, quais seriam os principais eixos dessa UP? Os principais eixos vai ser, né, vamos falar primeiro de como surgiu, né, a vida humana, vamos falar primeiro dos átomos, né, do crescimento. Não, tá errado. Tá errado, meu filho. Um dos eixos, primeiro, é o que somos seres, né, biopsicossocial, verdade? Calma, também tá errado. Ai, meu Deus! Para facilitar vocês, eu falei, ó, a gente pode, para facilitar essa UP, a gente pode dividir em duas partes. Tem um eixo, né? E um eixo. Não. Aparato de sistemas. Não. Então, o nível de organização, não, né? No nível de organização. Essa UP, ela tem um eixo biológico e um eixo psicossocial. Isso tem que gravar, porque eles se dividem, depois eles se encontram, se relacionam, mas você tem que saber que tem um eixo biológico e dentro do eixo biológico tem todos aqueles níveis de organização que eu coloquei ali. Sim. Tá? E dentro do eixo psicossocial vai estar involucrado o meio de vida da pessoa, como que a pessoa nasceu, se ela nasceu num lar saudável, não saudável, se tinha pai, se tinha mãe, se não tinha, se foi criado pelo avô, pela avó, ou só pelo pai, ou só pela mãe, se passou necessidade financeira, se teve seus direitos básicos negados de alguma forma, se padeceu algum tipo de vulnerabilidade social, né, as condições de vida, o jeito que ele viveu, a casa que ele viveu, se era uma casa que atendia bem as necessidades dele, né? Não era uma casa de palha, não era uma casa de papelão, que ele estava ali exposto ao tempo, exposto à falta de saneamento básico, entende como é que muda toda a situação? O aspecto psicossocial dele vai influenciar no biológico, correto? Está influenciando ali também na vida até psicológica da pessoa também, né? Como que ela está vivendo psicologicamente no meio de tudo aquilo, ou não?
Exatamente, vai influenciar. E vem a parte de psiquiatria, não? Sim, tem a parte de psiquiatria. Vocês vão pegar uma matéria de psiquiatria chamada apego, que eles já chegaram, apego, isso, que já chegaram à conclusão, fizeram estudos, né, com macacos, e esses estudos foram o seguinte, eles conseguiram identificar que os macacos que, quando nasciam, eram colocados com a mãe e tinha esse relacionamento, esse primeiro contato madre-hijo, que eles chamam, Sim. Esses filhotes não desenvolviam, tinha maior dificuldade de desenvolver problemas psicológicos, depressão, essas coisas assim. E eles conseguiram ver, fizeram um estudo com um macaco, que a mãe dele, acho que faleceu durante o parto, algo assim, e ele não teve esse apego. Ou seja, mas como é que pode fazer falta para esse bebezinho macaco se ele nem lembra da mãe, ele nem lembra da cara da mãe, mas isso faltou para ele. Esse afeto inicial da vida faltou para ele. Sim. Isso teve repercussões psicológicas nele. Né? Então, tem uma matéria muito interessante chamada Apego, que vocês vão ter também. Acho que pega em crescimento também, no segundo ano ela pega também um pouco mais profundo. Ah, tá. Tá? Deu para entender isso? Como que estão relacionados? Então, se eu perguntar de novo, quais são os eixos principais dessa OP? Biológico. Vai, fala, Kadosh. Psicológico e biológico. Biológico e psicossocial. E psicossocial. Isso, biológico e psicossocial. Vanessa! Né? Eu tô aqui prestando atenção. Conseguiu anotar alguma coisa? Anotei várias coisas, só que eu não quis falar, porque eu quis deixando eles falarem, porque eles que estão cursando. Tá certo. Oh, coisa boa. Sei. Então, esses são os pontos principais. Por quê? É importante separar eixos principais da UPI. Eu aconselho a vocês fazerem isso com todas as UPIs. Porque existe uma utopia de que a gente tem que aprender 100% da UPI. Eu acho que é meio utópico, né? Como a própria palavra fala, você chegar com 100% de uma UP. Às vezes não tem necessidade de você chegar com 100% de uma UP. Mas se você entender o eixo principal dela, você já tem 80% dela, entende? O eixo principal dessa UP é essa diferença entre Juan e Letícia. Você descrever em que radica essa diferença biológica, psicológica e social. Porque um professor fala que nós somos seres emparentados com outros seres vivos. E o outro fala que não, nós somos seres sociais e culturais. Então, o eixo dessa UP, se a gente parar para analisar, radica aí. Tem outros assuntos, mas os outros assuntos, eles são como os galhos de uma árvore, sabe? Você tem uma árvore e você sabe que o tema principal é esse. Vai chegar uma hora que você pode falar, por exemplo, de evolução? Pode chegar, mas não é o eixo principal. Deu para entender? Então, o eixo totalmente principal é biopsicossocial. Isso. Você tem que estudar tudo? Sim, obviamente tem que estudar tudo. Só que o foco maior para você desenvolver numa mesa, para te dar conhecimento, para te dar segurança para você desenvolver essa UP, o eixo está aí. Sim. Pouco provável que o professor ele vai chegar numa mesa final de crescimento de desarrojo com tantos assuntos importantes para ele poder tratar ou perguntar e avaliar de você. Ele vai chegar e te perguntar assim, ó, fala para mim qual era o tamanho da cabeça do Australopithecus. Acho que, se não me falha a memória, é 1.500. Não, 1.500 é do Homo sapiens. Ai, cara. Mas é o que eu estou te falando. Esse é um assunto. É bom saber? É legal saber. Mas não é o eixo principal. E pouco provável que o professor vai te perguntar isso.
Deus me Entende? livre. Isso Aí, vai ter mais pergunta na prova, talvez. Isso pode cair, de repente, Isso numa vai ter mais pergunta na parcial. prova. Isso, numa parcial pode Sim, cair, de repente. Deu para entender? entendi. sim. Uma pergunta que eu ia te fazer a Pode fazer. respeito do biopsicossocial, se dentro dele também está relacionado alguma coisa assim, que fala sobre direitos, porque, tipo assim, Juan, ele tinha Sim. um exemplo, que ele tinha um tipo de cultura e Letícia tinha Uhum. outro. E vivia um num país, outro no outro, igual um era argentino, outro era brasileiro. Lá no Brasil, a cultura é diferente daqui, e além da cultura ser diferente, tem a parte também de direito, que tem uns direitos Uhum. que aqui tem, que no Brasil não tem. Se isso também faz parte desse psicossocial, viu? Claro, porque o meio que você está, a sociedade ao qual você vive, modela a sua forma de pensar. Se ele modela a sua forma de pensar, por exemplo, quem mora em países acho que é do Oriente Médio, se não me engano, eles já estão acostumados que os pais deles escolham com quem eles vão casar. E podem casar, por exemplo, a filha com 11, com 12 anos, né? E é cultural deles, aquilo ali é típico daquela região e é normal. A pessoa dessa vem para um país que tem uma cultura totalmente diferente, aquilo ali chega a ser considerado desumano, entende? Então, Mas muda bastante. Então, tem que você saber. Inclusive, tem matérias que falam dos direitos humanos. acha que isso também é tão importante nessa UP ou só, tipo assim, dar aquela baseada muito? Porque se nós entrar também muito num assunto, Eu não aprofundaria tanto assim, não. Entendeu? entendi. Porque às vezes você pode, se você tiver com tempo e conseguir, quanto mais você aprender, melhor. Só que não faz muito sentido eu dedicar 90% do meu tempo para poder estudar só a parte de hominização dessa UP e negligenciar o eixo principal dela. Né? Eu Sim. sei responder tudo sobre a hominização, o processo do Australopithecus, do Homo habilis, e era um homem caçador, que era recolector, e que depois tem o Neandertal e tal, eu posso descrever isso bonitinho. Se chegar numa mesa e o professor pergunta para mim, tá, mas fala para mim qual é o eixo dessa UP, o que tem a ver que o Juan e Letícia são diferentes, e aí, o que você acha? Você acha que isso procede, não procede? O que seria cultura? Qual a importância da cultura no setor biológico? A gente não vai trabalhar na área de humanas, a gente quer saber como que isso pode afetar o biológico, né? Mais para frente, você vai ver que existe algo chamado processo saúde e enfermidade, né? E processo saúde e enfermidade, atenção. Quer dizer que existem várias variáveis que influem para uma pessoa ficar doente. Não é somente a pessoa vai ficar hipertensa. Por que essa pessoa ficou hipertensa? Porque, geralmente, ela tem um meio, ela vive em uma sociedade, em uma família, que tem hábitos obesogênicos, muitas vezes. Por que ela está obesa? Porque ela tem hábitos obesogênicos. De repente ela cresceu numa família onde o pai comia de forma desregrada, a mãe também. Não, minha avó já era assim, meu avô também era assim e tal. Então, ela cresceu uma criança, cresceu um ser humano que desde cedo foi sendo alimentado com muita pizza, com muita gaseosa, sabe? Muito refrigerante, muita coisa que engorda, muita coisa pouco saudável. Então, ele cresce com aquela sensação ultra palatável, sabe? Se eu não consigo comer uma fruta, por quê? Porque se não tiver melado igual uma Coca-Cola, não passa pela minha garganta, sabe? Ele cresce com aquele costume ruim, entende? E isso daí vai se repercutir lá na frente, se manifestando como uma diabetes, Sim, lógico. sabe? Uma diabetes que, ou seja, o adulto chegou com 30 anos, está com diabetes, mas esse problema começou lá no berço, entende? Veio se manifestar agora, 30 anos depois. Então, são processos de saúde e enfermidade. Isso começou lá no berço, através da cultura.
Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte, se eles perguntam como que eles falariam em espanhol, assim, que você falou eixo, né? Qual é o eixo Ejes, dessa UP? Como eles falariam ejes, em espanhol? Né? eje. Como E-J-E, eje. erre? Eles Sim, perguntariam isso? Qual é o erre? pode perguntar. Sim. Quais são os ejes principais desta UP? Uhum. Eles podem perguntar, né? Ou para você, porque é para você, qual é o eixo principal dessa UP? Ah, não, aí eu desenvolveria assim, não, para mí que esta UP habla específicamente de dos ejes principales. Tenemos un eje biológico, un eje psicosocial. Y en esto hace falta que nosotros sepamos desarrollar bien lo que se refiere a la parte biológica, las igualdades y semejanzas y diferencias que tenemos entre Juan y Leticia, esto bajo un punto de vista biológico y también bajo un punto de vista social, que como eu falei ainda há pouco, né, pode vir de uma família que tem dinheiro, uma família bem-sucedida, ou uma família que já não é bem-sucedida, pode vir de uma família classe média ou classe baixa, né, uma família que, inclusive, pode estar passando algum tipo de necessidade financeira, a gente não sabe. E isso tudo pode influenciar e vai influenciar no aspecto psicológico desse indivíduo e, por consequência, também pode influenciar no perfil biológico desse indivíduo. Verdade. Deu para entender? Totalmente. Entendemos. Isso aqui é um site muito bom que serve para a gente analisar também tudo que se refere à histologia. Histologia, isso aqui como um pantachaço geral, e eu já termino aqui para não enfadar para vocês o resto da noite. Isso aqui, ó. Ótimo, se você quiser ficar, não está aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eita. Estão conseguindo ver? Sim. Um tecido, né? Sim, Desligou a imagem para vocês. sim. Ó. E eu vou dando zoom. E eu vou dando zoom. Ó. Estão conseguindo ver esses pontos mais roxos? Sim. Sim, os pontos roxos. Esses são núcleos das células. Esses são núcleos celulares. Essas partes mais roxinhas são os núcleos das células. O que tem em volta, com um roxinho mais claro, inclusive mais chegando quase ao branco, é o citoplasma da célula. Estão conseguindo ver aí? Sim. Isso aqui, ó, tá vendo que tem a célula aqui, o núcleo da célula, a parte mais menos escura em volta dela, e branca, citoplasma. E aqui tem uma parte branca, tá vendo? Isso aqui indica que isso aqui é uma glândula. Ah, uma glândula. E aqui tem um tubo onde que vai secretar alguma secreção. Eu tenho que saber o que é isso. Deu para entender? Sim. Isso aqui provavelmente é um testículo. Tá? Então aqui é um túbulo seminífero. Certo. Entende? É só para você ter uma ideia de que isso aqui é totalmente diferente de anatomia. Porque quando a gente fala de anatomia, a gente está falando de cortes grandes. Né? Sabe a definição de anatomia ou não? Anatomia é o estudo da estrutura óssea, não é? Não, o estudo da estrutura óssea é osteologia. Osteologia? Então, sim, é estudo do corpo. Estudo do corpo humano. Não, ana, dentro do grego, de cortar, de partes, né? Partes. E tomia, de cortar. Então, anatomia significa cortar em partes, literalmente, né? Por quê? Porque quando os estudiosos, naquela época, começaram a estudar o corpo humano, eles precisavam isolar um pedaço menor
para poder conseguir estudar especificamente aquela parte, mas ele consegue estudar especificamente o que o olho consegue ver, a parte macroscópica. Então, a gente chama de anatomia, né? Cortar em partes. Enquanto isso aqui que a gente está vendo é histologia. Isto vem de quê? Isto vem de tecido. Tecidos. Perfeito. Histologia, tudo que tem logia no final, significa estudo, né? Estudo dos tecidos. Histologia, estudo dos tecidos. Então, aqui, a histologia também pode ser chamada de uma anatomia microscópica. Deu para entender até aí? Sim. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber fazer é também diferenciar o que é anatomia de histologia e quando que você vai usar uma e quando que você vai usar outra. Tá dando para entender até aí ou não? Sim, tá. A parte de anatomia, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Quero vocês, que senão vocês vão me bater. Não, pode ficar tranquilo. Ver aqui, deixa eu ver se vocês estão... Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Vê se ficou grande aí. Ficou grande? Não, tá na altura boa. Sim. Dá para ver. Dá para ver eu mudar a tela ou tá parada a tela? Sim, Não, tá dá para ver mudando. mudando. Dá para ver mudando? Dá. Sim. Tá. Então aqui, ó, generalidade de anatomia. Vou passar aqui bem rápido aqui, depois eu compartilho isso aqui com vocês. Isso aqui é estudo das estruturas do corpo, como eu estava mencionando. Estudo, classificação, descrição, estruturas, órgãos do corpo, tá? Deriva disso aqui que a gente falou, de cortar em partes, que é as primeiras aulas de anatomia. E por que é importante a anatomia? Porque a partir da anatomia deriva todas as outras disciplinas médicas, as principais. Por exemplo, a fisiologia. Se você não tem como entender bem a fisiologia, se você não conhece a anatomia. Se você não conhece bem a anatomia, você fica com dificuldade também em patologia. E, por consequência, você não vai conseguir fazer a terapêutica do paciente. Deu para entender? Poderia ter incluído aqui também a histologia. Você não consegue entender bem a histologia se você não consegue entender a anatomia. Então, a anatomia, ela é a base para as outras matérias. Certo. Deu para entender? Então, não negligencie a anatomia, porque é a única matéria assim, que pega muito a memória. Depois eu vou ensinar técnicas de memorização para vocês, mas tem que estar estudando anatomia. E a anatomia, ela se estuda de formas específicas, tá? O ideal de estudar anatomia é com livros e atlas. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, deixa a gente muito tentado a aprender somente por vídeos, ou somente pelo ChatGPT, ou somente pelo Gemini. Só que são formas muito pouco eficientes para poder memorizar algo que é puramente decoreba, digamos Muito assim. superficial, né? Isso, você não vai dar aquele esforço para o cérebro printar aquela informação, aquela foto e deixar aquela foto gravada na sua cabeça. Então, o ideal é você ler uma parte. Tá falando do coração. Pega um atlas e vê aquilo que está sendo falado. É igual, por exemplo, eu falar para vocês assim, ó, tenta imaginar a seguinte situação. Eu vou contar um conto curtinho e vocês tentam imaginar na cabeça o que eu vou falar. João está vindo dirigindo o seu carro vermelho pela autoestrada. E em algum momento ele sai da estrada e encosta o carro, abre a porta com o seu braço esquerdo, sai do carro primeiro com a sua perna esquerda, depois com a sua perna direita, se levanta, tira o seu telefone do seu bolso direito com a sua mão direita e atende o celular. Vocês conseguiram entender conforme eu fui falando, vocês foram imaginando? Sim. Totalmente. Isso. Exatamente. Agora, se eu falasse assim, ó, como eu falei, o carro vermelho, a sua cabeça, ela já conectou com a cor vermelha, porque a sua cabeça já conhece o que é a cor vermelha, já sabe o que é um carro, né? Sim. Mas como que você vai falar assim, vai ler um livro, o livro vai falar assim, ó, o coração é um órgão muscular oco que tem 3 caras
duas bases e um vértice. Você vai ficar assim, ó, peraí, o que é isso? Não entendi ainda. Porque é algo que você não consegue mensurar ainda. Porque Sim, você nunca viu um verdade. coração na mão. Então, você vai ler isso, vai dar um nozinho na sua cabeça. Aí, opa, para. Aí você abre um atlas, pode ser em PDF, pode ser em físico, do jeito que vocês tiverem. Abre o atlas e tenta transformar essa informação que ela está em letras, que ela está teórica, tenta transformar essa informação em algo visual. Porque uma vez que você transforma essa informação, uma informação técnica, teórica, em algo visual, em uma foto, é muito mais difícil de você esquecer isso, entende? É muito mais difícil. Você transformou aquela informação teórica em uma foto, em uma imagem. Então, por isso que eu coloquei. A anatomia, ela se estuda com livros, acompanhado com um atlas, né? Bom seria se tivesse uma prática também fazendo dissecação, né? Mas não, nem sempre, né? O meu celular caiu porque ele está muito quente, aí a temperatura dele, ele pede que tem que esfriar. Tem que esfriar um pouco, Eu né? falo, você ouviu minha mãe falar? Não. O celular dela parece que travou agora. Ó, Ah, travou? travou. Travou totalmente. Por causa que o celular tá quente Tá demais. quente demais e estava na tomada. Aí Eu agora, ó, imagino. Tem que usar o computador. Né? aí eu vou tentar abrir o computador. Se quiser Aí ficar Tá vendo. bom. continuar a aula, fala para ele. Mas pode Tá continuar. bom. Então, aqui, a anatomia, em resumo, se estuda assim, lendo e mirando, lendo e vendo, tá? E pode Isso. ficar tranquilo que antes de você aprender anatomia, como diz no próprio livro, é necessário você aprender 10 vezes e esquecer 10 vezes, antes de você dominar. Então, não é motivo para desespero. Ah, rapaz, eu vi esse negócio ontem e já esqueci. Vê de novo. É Ah, verdade. esqueci de novo. Vê de novo. Sabe? Isso é normal. Isso é normal. Anatomia microscópica, como a gente falou, macroscópica, é a anatomia descritiva e a topográfica. E a anatomia microscópica, a histologia que a gente tinha comentado. Quando a gente fala de topografia, a gente fala de regiões do corpo. Quando a gente fala de sistêmico, a gente fala por sistemas ou aparatos. Se a gente falar por topografia, por exemplo, eu posso falar da anatomia da cabeça, do queixo, do tórax, do abdômen, pelvis, membros superiores e inferiores. Né? Se eu falar por sistema, eu posso, vamos falar da anatomia do sistema ósseo. A gente está falando de osteologia. Sistema articular, artrologia, muscular, miologia, vascular, angiologia, visceral, esplaquinologia e o nervoso, neuroanatomia. Agora, isso aqui, se eu pudesse resumir assim sobre essa aula de anatomia, isso aqui vocês têm que levar para a vida, para toda a carreira de medicina. A anatomia ela tem uma linguagem próprio. É como se você fosse para um outro país. Você tem que aprender a falar aquele idioma daquele país, né? Imagina se eu chego aqui e vou começar a dar uma aula de anatomia, uma aula de qualquer coisa, e eu começo a falar em chinês. Você não vai entender, né? Bem provavelmente você não vai entender. É a mesma coisa. A anatomia ela tem uma linguagem específica. E um professor, ele quer ouvir essa linguagem específica numa mesa. Por exemplo, não adianta eu chegar e falar que o coração... O que é o coração, Kadashi? O coração, ele é um órgão que fica aqui. Não Não rola, vai. cara. Não vai, né? Um órgão que fica onde? Ele fica no tórax. Não, não rola. Você tem que saber especificar. E, geralmente, essas especificações estão bem detalhadas em livros, né? E tem algumas aulas muito boas, principalmente aulas da faculdade de anatomia, que estão no YouTube, que eles falam com linguagem anatômica. E essa linguagem anatômica que vocês têm que aprender a falar, a expressar. Onde é que está o coração? O que é o coração? O coração é um órgão muscular hueco, cavitado, tabicado, ubicado em la pared antero superior esquerda del tórax.
Está ubicado de posterior a anterior, com vértice anterior, de superior a inferior, de posterior a anterior, e ligeiramente ubicado hacia a esquerda, com seu vértice apontando para a linha médio-clavicular. Entendeu? Então, tem que explicar com a linguagem anatômica para ele ver que você estudou anatomia, porque senão ele não vai entender que você estuda anatomia. Mais do que isso, quando o professor estiver falando, explicando alguma coisa de anatomia, ele vai explicar com esses termos. Então, se você não entender esses termos, isso vai travar sua cabeça na hora. E existem nomes de anatomistas. Pessoas muito antigas que estudaram as estruturas, né? E essas estruturas, eles eram muito importantes, né? Eles deviam ter uma autoestima assim, bem grande, e eles colocavam o nome da estrutura deles com o nome deles. Imagina, eu estou estudando lá, pronto, eu vou botar o nome desse órgão aqui de Jefferson. O cara tem que ter uma autoestima bem grande para poder fazer um negócio desse. Mas era assim. Isso são chamados epônimos. Epônimos. Isso tem aos montes. Por exemplo, a trompa de Falópio. Vocês devem ter ouvido falar. Sim. Trompa de Falópio, fundo de saco de Douglas, ligamento de Guimbernat. Tem vários outros. Isso aí vocês vão ouvir aos montes. E não tem jeito, você vai gravar. É como consequência. Está todo dia mexendo com isso, você vai gravar, né? Posição anatômica. Isso aqui é pergunta de parcial, isso aqui é pergunta de final. De mesa também? De mesa também. De crescimento de zero, sim. Tá? O que é a posição anatômica e como é a posição anatômica? Bueno, profe, a posição anatômica é uma posição utilizada para ubicar as partes do corpo em la anatomia. A posição adequada é de pé, com a vista al frente, com os membros superiores ao largo do corpo, as palmas da mão hacia adelante, os membros inferiores juntos e pés hacia adelante. Do jeito que eu coloquei aí. Tá? É a forma também que está no livro. Isso aqui tem que gravar e falar nessa ordem como se fosse um quantito. Deu para entender isso? Sim. Isso aqui tem que estar. Eixos, não vou falar com vocês hoje não, senão vai confundir um pouco a cabeça de vocês. Eixos e cortes tem que pegar. Mas essa parte aqui é essencial vocês manejarem bem. São os términos de relação e comparação. O que é anterior? Posterior, superior, inferior, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo, externo, interno, axial, homolateral, ipsilateral, contralateral, são términos que se usam todo o tempo em anatomia. Então, o quanto antes vocês aprenderem o idioma de anatomia, melhor. Porque esse é o vocabulário que se usa para poder expressar ideias anatômicas, expressar algo que você quer ubicar em um determinado momento, né? Por exemplo, se você quer falar que algo é mais superficial, que significa que ele está mais perto da pele. Deu para entender isso ou não? Sim. Já conheciam isso? Já, sim. Porém, temos que bater igual martelo. Isso. Aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, vocês estão vendo essa imagem, né? Sim. Sim, estamos vendo. Nessa imagem tem uma linha média. Essa linha que está no... Eu até falei. Essa linha que está no meio, a gente chama de linha média do corpo, tá? Tudo que está se aproximando dela, a gente chama de medial. Medial. Tudo que está se afastando dela, a gente chama de lateral. É o oposto. Tá? O que é medial? Por que eu chamo algo de medial? Porque ele se aproxima da linha média do corpo. Se eu estou falando, por exemplo, de um osso como o húmero, por exemplo. Sabe qual é o osso húmero? Sim. Sim. O osso húmero, né? Aqui não tem foto do osso. Se eu estou falando do osso húmero, ele tem uma parte que ele é mais próxima do tronco
E uma outra parte que é mais longe do tronco. Como que eu chamo essa parte que está mais longe do tronco? Esse aqui é meu húmero. Esse aqui é meu húmero. Essa parte aqui é a extremidade o quê? Como é que eu chamo essa extremidade? Humeral. Que está mais longe? É a que está mais longe do Eu não meu tronco. entendi. Você pode repetir? Eu não entendi. Esse aqui é o meu húmero. Sim, Ele tem duas extremidades. Uma que está mais longe do meu tronco sim, e uma que está mais próxima do meu tronco. sim. Como que eu chamo essa extremidade que está mais longe do meu corpo? É distal? Distal, exato. Aqui eu coloquei, está em verdinho aqui embaixo, aqui, ó, proximal e distal. Tá vendo? Proximal é o que está mais cerca del tronco, del punto de origem. Essa seria um ponto proximal, ou extremidade proximal do húmero, enquanto essa é a extremidade distal do húmero. Certo. Então, a gente tem que manejar bem esses términos. Proximal, distal, anterior, posterior, superior ou cranial, inferior ou caudal, né? Medial, mais próximo da linha média, lateral, alejado do plano sagital. Deu para entender? Superficial, que está mais perto da pele, né? Profundo, que está mais escondido em relação à pele. Sim. Tá dando para entender isso daí ou não? Sim, entendi. Homolateral significa que está do mesmo lado, por exemplo, se a gente fala assim, ó, o paciente chegou na guarda com uma lesão no ombro direito e um corte de cutício na costela ipsilateral ou homolateral, significa que está do mesmo lado. Certo. Deu para entender isso? Sim. Sim. Ou eu posso falar, o paciente chegou na guarda com ombro direito quebrado e um corte no tórax contralateral. Significa que é do outro lado. Certo. Deu para entender isso ou confundiu? Não. Eu entendi, né? Agora eu não sei o que Assim, agora essa parte, só uma pergunta. Na mão. Uhum. Essa parte axial, ela é dividida assim também? Axial significa que está nessa direção, ubicado no eixo do corpo. Ah, no eixo do corpo, então é quase uma divisão. Ou é... No eixo do corpo. Ah, tá. Então... No eixo do corpo. É algo que está de forma axial, significa que segue o sentido do corpo. No eixo do corpo. Entende? Entendi. Isso. Depois, a gente vai começar a profundizar na parte de anatomia, vamos falar de esqueleto. Esqueleto você deve ter pegado, né? Já pegou alguma coisa, né? Esqueleto axial, apendicular, mas depois a gente vem falando um pouco mais disso. Vou liberar vocês, senão vocês vão me bater daqui a pouco. Mas deu para entender? Deu para clarear alguma coisa? Eu estou entendendo bastante. Muito mesmo. É basicamente isso, né? Não tem muito segredo, mas é mais do que saber o que a gente tem que estudar, que isso aí é teoricamente fácil, porque isso aí está tudo no caderno do aluno. Se ele ler o caderno do aluno, ele já está dizendo tudo que você tem que estudar. Verdade. Pronto. Fácil, teoricamente, né? Só que mais do que isso, principalmente na UNR, a gente tem que saber o como estudar, né? Porque se você tem a matéria toda para você estudar, mas você não sabe como fazer, você às vezes pode sofrer mais do que o necessário, sabe? Bom, nós estamos sofrendo. Sofre mais do que o necessário, porque às vezes não está utilizando a ferramenta mais adequada, né? Mas a partir do momento que a gente começa a utilizar a ferramenta mais adequada, a gente junta o melhor dos dois mundos, né? Que a gente já sabe o que tem que estudar, e eu estou com um bom método de estudo, pronto, agora vai fechar. Na semana que vem eu vou ver se eu passo para vocês se bem que já tem outros vídeos lá na plataforma, lá depois você me manda vocês colocam lá o Gmail de vocês, que eu já vou agregar vocês no grupo do Classroom, que lá já tem alguns vídeos, já tem alguns materiais, já tem alguns PDFs que você já consegue se guiar ali mais ou menos. Certo. Então tá bom. Tá bom? Eu estou querendo escrever aqui, Jefferson, a sua diquinha aí para a gente memorizar aí a anatomia. Você acha que é mais em figuras?
mesmo, desenhando? Qual é a tua dica? Minha dica é não desenhar. Ah, É muito contraintuitivo, porque tem muita gente que desenha, né? eu, por Só- exemplo. Então, mas acaba. Se funciona para você, eu não posso falar que está errado, porque não existe negócio que está errado. Tem coisa que funciona para Eu acho que alguns. isso depende de todo mundo, né? Depende, De depende da muita gente. pessoa. Depende da pessoa. Porque Só que para mim tem que ser mais visual. Para mim, porque para para mim pegar a também. imagem tem que ser mais Pra mim visual. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque na UNR, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Porque tem muita matéria para estudar. Muita matéria para estudar. Informação. Então, se eu pegar um coração e for começar a tentar desenhar um coração, eu vou perder um dia todo e não vai ficar bom. Eu vou perder um dia todo e não vai ficar bom. Mais vale eu utilizar técnicas de memorização que eu vou passar para vocês na Essas semana que técnicas. vem. Isso. Que peninha! Não, já vou passar para vocês na semana que vem, não. Já tá no Classroom, já tá lá. É só baixar. Ah, É um aplicativo chamado Anki. Você vai pegar esse aplicativo, vai instalar esse aplicativo no seu computador e vai seguir as recomendações que eu passei para você no vídeo lá, que já está gravado lá na plataforma, já está lá no Classroom. Seguindo as recomendações daquilo ali, vai estar bonitinho. E eu vou mandar algumas perguntas para vocês, que essas perguntas você já começa a treinar em cima delas. E tem fotos, tem muitas coisas anatômicas ali, você já consegue praticar com aquilo dali. Tá. Mas a melhor forma de praticar é você tentando forçar sua memória com fotos, com imagens. Se você começar a parar o seu tempo de estudo preciosíssimo para começar a desenhar, você pode perder um tempo que você poderia estar aplicando e aprendendo outra coisa. Porque é muito conteúdo, é muita matéria para pouco tempo. O crescimento e desarrocho, no meu ponto de vista, é uma matéria para, sei lá, pelo menos uns 10 meses, não para 6, igual eles fazem, sabe? É verdade. Então, é meio surreal. Então, a gente tem que dar o nosso jeitinho, focando no eixo, aprendendo da forma certa, utilizando a ferramenta certa, evitando gastar tempo com coisas que têm técnicas mais eficientes e mais rápidas de você conseguir alcançar um objetivo, entende? Desenhar, por exemplo, é algo que eu nunca fiz. Tá certo. Porque eu vi que não, para não falar que eu nunca fiz, eu comecei fazendo no início, mas caramba, se eu ficar nisso aqui, não vou dar conta. Tem muita coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar.